Da paz do Senhor Jesus, amém. Aqui quem vos fala é o pastor Flávio Lima. Normalmente, dia de hoje, irmãos, eu estou na igreja Palavra Viva, aqui no bairro de Tancredo Neves, e para dar estudo da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Mas hoje não foi possível estar presente nesse culto, mas eu senti da parte de Deus de estar falando alguma coisa para vocês, para não passar em branco. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso que vai ser passado hoje, porque é uma preocupação muito grande da minha parte em relação ao que está acontecendo nos últimos dias. Depois da abertura da internet, irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de ter acesso à palavra do Senhor, tá? E a história, até mesmo os livros mais antigos escritos pelos copistas, coisas que a nossa Bíblia Sagrada ela não tem. E com isso nós nos enriquecemos de conhecimento. E não é errado fazermos dessa forma. Mas no livro de Tiago, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia junto comigo. No livro de Tiago, primeiro, capítulo 16. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Eu vou abrir a Bíblia aqui, irmãos. Tiago 1, versículo 16. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmãos. Eu acho que eu dei... Deixa eu ver aqui, irmãos. Irmãos, vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do capítulo 10, do versículo 16 em diante, irmãos. Diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas escrituras. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar muitas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural. Tá? Mas
O versículo 22 diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ultimamente, irmãos, devido à facilidade que nós estamos tendo de acesso a muita informação, notamos que muitos estão deixando até mesmo de congregar, ficando em casa e absorvendo todo tipo de lixo que aparece, tá? Dizendo-se sem informação verdadeira, e muitas pessoas estão se corrompendo, tá? Com tudo o que vem sendo lançado à frente dos seus olhos, e muitos deles deixando descer ao seu coração. Hoje em dia, irmãos, existem muitos livros, chamados de livros apócrifos, que estão sendo facilitados, e nós estamos recebendo muita informação desses livros, e que muitas das informações, irmãos, contradizem com a Escritura, contradizem com a santidade de Deus, colocando em xeque a santidade do Senhor, humanizando ele muitas vezes, tá? E causando questionamentos incríveis. Se for para poder ficar observando, ficar pesquisando essas coisas que não edificam, dizendo assim, está se enriquecendo de conhecimento, primeiro peça sabedoria a Deus para saber o que vai ler, porque nos últimos dias, irmãos, devido à apostasia, muita coisa vem acontecendo. A Bíblia também nos fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Mateus 22, versículo 9. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós vimos a história, irmãos, de um Deus que desde o princípio tem se feito presente no meio do seu povo, livrando Israel da mão dos seus escravizadores, transformando uma nação humilhada, envergonhada durante muitos anos, em uma grande potência. Nós vimos, irmãos, Deus ganhando diversas guerras, através de um povo que no máximo que sabia fazer era tijolos, mas a força do seu poder fez o nome dele ser conhecido entre as nações. E muitos hoje questionam o fato de Deus ter tomado algumas atitudes para ser reconhecido entre as nações, para ser respeitado entre as nações. Não que ele quisesse que o povo tivesse medo dele, mas que o povo temesse a ele como Deus e como Senhor de todas as coisas. Mas hoje, irmãos, a informação que nos é chegada tem causado dúvidas até realmente se Deus existe, se Deus realmente agiu certo. E isso beira, irmãos, a heresias. Porque, irmão, quando passamos a questionar Deus, nós estamos nos colocando em uma situação, irmãos, de julgadores. E quem somos nós para julgar o Senhor por qualquer atitude que ele venha tomar?
Nós sabemos também que, devido à apostasia, muitas pessoas têm se afastado do Senhor. Mas a misericórdia de Deus alcançará essas pessoas se eles saírem simplesmente do templo, já que não querem congregar, mas que se mantenham firmes, mantenham a fé, mas começarem a questionar Deus, começarem a questionar a sua autoridade, começarem a questionar o seu poder, mediante o que está escrito, não tem a menor lógica. Por esses dias eu estava conversando com irmãos, falando a respeito da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita por mais de 40 homens, foi escrita por mais de 400 anos. As pessoas que começaram a escrever nunca conheceram as pessoas que terminaram de escrevê-la. Foi escrita em 3 continentes diferentes: continente asiático, continente africano, continente asiático, continente africano e a Europa, continente europeu. Essas pessoas nunca se encontraram, mas a veracidade dos fatos, a concretização das profecias, o complemento das profecias fazem sentido. Imagina, irmão, o que é Deus, através de Moisés, escrever o livro de Gênesis, conforme muitos historiadores dizem que foi ele que escreveu. Mas depois, irmãos, faltando 700 anos para Cristo nascer, Deus usou a boca de Isaías para contar a história do Gênesis e profetizar o nascimento do Cristo, que aconteceria 700 anos depois, acertando o nome de cidade, acertando o nome dele como seria, acertando o papel dele, qual seria, como Senhor, como Salvador, como sacerdote. E alguém ainda questionar porque está escrito de uma forma assim, em tal capítulo, mas em tal livro está contando a mesma história, mas tem um enriquecimento de detalhe que no primeiro não teve. Se a Bíblia ela foi escrita pelo Espírito Santo porque houve erro? Não, houve a influência do Espírito Santo para questões de salvação. Mas para a questão de história, cada um contou algo da forma como viu ou como ouviu. Mas não deixa de ser verdade, porque realmente os fatos se repetem. Então, quando os fatos se repetem, não tem como ser mentira, porque foram diversas pessoas contando o mesmo fato. Só que um tem uma visão e o outro tem uma outra visão. Um viu na hora que começou o fato, o outro viu quando estava no meio do fato, o outro viu quando já estava no final do fato, mas todos os 3 contam a mesma história. Então, irmão, questionar a Bíblia, irmãos, é colaborar com o intento do nosso adversário de querer desacreditar que a Bíblia é um livro diferenciado, é um livro revelado por Deus. Foi o livro mais perseguido da história. Se não tivesse algo diferente desse livro, homens não se levantariam contra ele, o próprio Satanás não se levantaria contra ele, reis não se levantariam contra ele. É o único livro que muda caráter, que muda personalidade, que muda comportamento. Quem lê esse livro aprende a se comportar no meio da sociedade, a se comportar numa mesa, a se comportar em meio de pessoas grandes, a ser educado, a se comunicar.
Quem conhece a Bíblia, quem lê a Bíblia e quem vive através da Bíblia, conhece o Senhor, a sua vontade, o que deve fazer para agradá-lo. É um livro que muda comportamento. Quem roubava deixa de roubar, quem mentia deixa de mentir, quem matava deixa de matar, porque muda o caráter. Então, irmãos, hoje me assusta a quantidade de pessoas que estão questionando se a Bíblia realmente é revelada pelo Espírito Santo ou não. Se a Bíblia realmente foi Deus que mandou escrever, que direcionou os homens para escrever ou não. Como é que uma pessoa vai conseguir escrever algo que não viveu, que não viu, a não ser que tenha sido revelado por Deus e acompanhando a história e muitas vezes, irmãos, dando complementação de uma profecia que foi pregada 500, 600, 700 anos atrás, sem nem ao menos ter conhecido aquela profecia, mas quando a gente lê, as duas se encaixam e se completam. Se não tivesse a influência do Espírito Santo. Hoje, irmãos, estão parando de congregar, não estão querendo ir para as igrejas. E muitos ficam questionando, irmãos, porque o templo é feito por mão de homem, e o que esse templo, por ser feito por mão de homem, que Deus não habita, nunca ninguém abriu a boca para te dizer que Deus habita no templo quando você não está nele. Mas é um lugar separado para todos os que têm o mesmo intento e adorar Deus na beleza da sua santidade. E isso incomoda o inferno. Porque vocês estão indo para um lugar para prestar um culto a Deus, coisa que é quase que impossível você fazer dentro de casa. Aí muitos dizem assim, mas eu consigo. Prestar culto, você pode até orar, mas prestar um culto é mais difícil. Porque as coisas dessa vida nos sufocam, por causa dos barulhos que nos cercam, por causa de pessoas que não vão estar reconhecendo o que você está fazendo e vai entrar no seu mesmo ambiente que você deveria estar cultuando a Deus, muitas vezes com roupas impróprias. Porque um chama de um lado, o outro grita do outro, porque não estão no mesmo foco que você. Mas se você está em um lugar onde tem diversas pessoas ali com a mesma intenção, até a atmosfera é diferente. Irmãos, e não fica dizendo que é igreja, não, que você não é igreja coisíssima nenhuma. Você é templo do Espírito Santo, mas você é membro do corpo de Cristo. E membro sozinho em casa, ele não é corpo, porque ele só é corpo quando ele está com outros membros. Um pé não é corpo, porque precisa do restante do corpo para ele se movimentar. O coração sozinho não é corpo se não tiver o sangue para circular. Os dedos não é corpo se não tiver a mão para apoiar. Ou o pé para segurar. As pálpebras, os olhos, não é corpo se não tiver a cabeça para poder apoiar. Então, quando esses membros estão dentro de um mesmo ambiente, aí ele se torna o corpo de Cristo. E quando se torna o corpo de Cristo, aí sim é que ele se torna igreja. Mas ele sozinho não é igreja. E para ser igreja tem de estar o corpo reunido aonde? Aonde a cabeça estiver. E a cabeça está onde? No lugar aonde estão todos reunidos, adorando a Ele em espírito e em verdade.
Aí tem gente que ainda fala para mim assim, não, mas no tempo da igreja primitiva, eles se reuniam em casas. É porque vocês não conhecem a história. No ano 533, 520 e pouco, o Império Romano começou a destruir, perseguir os cristãos da época. Quando os apóstolos morreram, que os apóstolos constituíram outros homens para estar à frente do povo, porque o Senhor estava levando cada um devido ao seu tempo, devido às perseguições, a igreja continuou crescendo. E a história conta que diversas casas, irmãos abastados financeiramente, derrubavam as paredes de dentro para colocarem um grande povo ali dentro. Eram chamadas as casas-igrejas da época. E o Império Romano ia lá e destruía essas casas, porque ali estava nascendo uma seita chamada Seita dos Nazarenos. Então, quando isso começou a acontecer, irmãos, a seita dos cristãos, quando isso começou a acontecer, irmãos, isso mostra para nós que desde aquela época é que a igreja é perseguida. Aonde estavam se reunindo para adorar o Senhor, o Império Romano ia lá e destruía e matava os irmãos. E se não me falha a memória, dessas casas foram destruídas 28 casas. Agora, constituídas com conselho fiscal, como acontece nos dias de hoje, claro que não. Mas naquela época já existiam as casas-igrejas, aonde o povo crescendo começaram a congregar. Então, irmão, todo lugar onde tem uma perseguição, todo lugar onde tem um grupo de pessoas no mesmo intento, adorando ao mesmo Deus e começando a ver milagre, a ver obras, o inimigo começa a perseguir. Aí tem muitas obras hoje que não estão acontecendo, mas nós vemos pessoas que bebiam parando de beber, pessoas que se drogavam parando de se drogar. Isso também já não é milagre? É. Isso é bom para o reino espiritual do diabo? Não. Então o que é que ele faz? Ele começa a perseguir a igreja. E uma das formas a qual ele mais combate, mais consegue ter resultado, é colocando o esfriamento na igreja e colocando o desejo nesses corações de pararem de congregar. Porque quando você para de congregar, você fica vulnerável. Você perde forças para lutar contra a carne. Aí quando você deveria estar na igreja adorando a Deus, você está em casa fazendo muitas vezes coisas que não convêm. Mesmo que não esteja vivendo uma vida de pecado, mas não está fazendo nada que agregue para o reino. E quando você começa a desviar o foco, se afastar do foco, que é adorar a Deus, cultuar o Senhor, você vai se enfraquecendo, de repente você deixa de ser crente, deixa de servir a Deus. Então, se você não tem estrutura para servir a Deus sozinho em casa, vai para a igreja, congrega, fica firme. Porque a apostasia que está acontecendo nos últimos dias é justamente por causa do esfriamento da igreja. Então hoje, irmãos, Deus tem colocado o desejo no meu coração de estar falando com vocês aqui a respeito dessas coisinhas, dessas coisas que tanto nos incomodam. Porque, irmãos, nós estamos vendo um povo misturado, um povo enfraquecido, um povo que está misturando informações, comendo coisas que não deveriam comer, se alimentando de coisas que não deveriam se alimentar. Por esses dias alguém até questionou a Bíblia,
de uma outra forma, dizendo para mim: não, mas o Senhor Jesus ele usava o Pentateuco somente, porque era só o Pentateuco que existia naquela época. Não, irmão. Naquela época existia a Bíblia hebraica. Essa Bíblia hebraica, ela continha 24 livros. Tinha a lei, que é a Torá, com 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Existia os escritos, que eram os livros poéticos, né? Com 3 livros, que era Salmo, Provérbios e Jó. Os profetas, que no caso seriam Josué, Juízes, Samuel e Reis, depois Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E os 5 rolos, que seria Cantares, Ruth, Lamentação, Esté, Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras e Coríntios, e Crônicas, perdoa. Então, irmãos, pastor, mas por que só 24? É porque os livros que tem primeiro e segundo capítulo, ou no primeiro e segundo livro, eles não eram divididos. Então o livro de Crônicas era um só, o livro de Reis era um só, o livro de Samuel era um só. Entende, irmãos? Só que Jesus ele fala de Isaías. Jesus ele fala de profetas como Jonas. E quando ele fala, é porque ele tem a história na mão. E o Senhor Jesus usava esses livros porque confiava que aqueles livros contavam a sua história. Tanto que tem uma passagem que ele diz assim, né? Examinai as Escrituras porque elas testificam de mim. E se você for prestar atenção, o livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, fala de uma forma bem camuflada a respeito do Senhor Jesus. Mas o livro de Isaías já falava dele. E tu, Belém de Efrata, menor entre as milhares, eis que de ti nascerá o Salvador do mundo. Olha o nome da cidade. E o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Já falava sobre ele. Então, quando ele fala que era para nós lermos a Escritura, porque elas são as que testificam dele, ele está falando de Jeremias, ele está falando de Isaías, ele está falando de livros que já falavam dele. E os demais livros que vieram depois, que são os livros que compõem o Novo Testamento, o Senhor já tinha subido, e os apóstolos que aqui estavam, os homens de Deus que aqui estavam, foram que deram continuidade, contando agora o que eles presenciaram do Deus carne fez entre eles. E depois a missão deles no meio das igrejas, como é o caso de Pedro, o caso de Paulo, o caso de Tiago. Então, irmãos, a Bíblia é um livro a ser estudado, é um livro a ser respeitado, porque nela não é que ela contém, ela é a inerrante palavra de Deus. Devemos, porém, tomar cuidado, irmãos, porque tem hoje uma Bíblia chamada de Bíblia inclusiva. Essa Bíblia inclusiva é uma Bíblia que ela já está deturpada, porque pessoas com comportamentos que contrariam aquilo que a Bíblia condena, retiraram dessa Bíblia que nós chamamos e conhecemos como a Bíblia Sagrada, diversos versículos que impedem, que na verdade a palavra não é impedem, mas
que condenam o comportamento que essas pessoas vêm tendo. Existe também um outro ministério, muito conhecido, mas eu não estou aqui para citar nomes, que por não crerem no Senhor Jesus como Deus, eles também ou eliminaram todo o versículo, ou tiraram a parte B do versículo. Então essas Bíblias, irmãos, elas não podem ser consideradas Bíblia sagrada, porque, irmãos, ela não contém aquilo que realmente os livros da Bíblia sagrada contêm. Existe hoje também, irmãos, algumas Bíblias nossas que, devido à interpretação da linguagem, se perdeu um pouco da espiritualidade da escrita. E se por um acaso o versículo perdeu o sentido do mandamento, devemos procurar uma Bíblia mais próxima do original hebraico, do grego, para não perdermos, no caso, a santidade do livro sagrado. E tem como saber disso? Tem. Então precisamos tomar cuidados. Pegue as Bíblias mais tradicionais. Ah, mas nós temos a Bíblia de João Ferreira de Almeida, assim que ele, no caso, foi escrito por um padre e que a tradução dela, da Bíblia dele, é errada. Se o que ele escreveu comprometer com o que deve estar escrito no original, toma cuidado. Mas se o que está escrito mudou somente a palavra, mas é sinônima do original, não tem problema. É que a linguagem atualizada, irmãos, ela fica mais fácil de ser entendida. Mas jamais podemos dizer que a Bíblia é um livro sem revelação, é um livro como outro qualquer, porque não é. E tome muito cuidado também com essa quantidade de publicação que está humanizando o Senhor de tal forma que está querendo comprometer até a santidade de Deus. Então, quando isso acontece, ou a do Senhor Jesus, então quando isso começa a acontecer e você começa a absorver aquilo como verdade, você corre um sério risco de estar cometendo uma blasfêmia. Então é bom evitar. Fica na sua simplicidade. Tá? Busque somente o que está no original. Não vá atrás dessas informações, porque muitas dessas pessoas, irmãos, que escreveram essas aberrações que nós estamos vendo nos últimos dias aí, são pessoas que perderam a fé. São ateus. Então, irmãos, quando muita informação começa a chegar, a gente precisa tomar o máximo de cuidado para poder filtrar tudo aquilo que estamos descobrindo, para não podermos correr o risco de estarmos cometendo heresias. Então, irmãos, hoje eu precisei vir aqui falar com vocês a respeito disso, porque como pastor, como uma pessoa que se preocupa com almas, eu precisava anunciar para vocês dos riscos que nós estamos correndo e das artimanhas que o nosso maior adversário está utilizando
para desviar muito crente do verdadeiro foco, que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus em Cristo vos abençoe. Qualquer dúvida, quiserem conversar comigo depois, podem me chamar aí no WhatsApp, no Instagram. Eu passo o meu número de WhatsApp e a gente conversa depois. Tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. A santa paz do Senhor, a paz de Deus. Shalom a todos.